Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de história, que na videoaula de hoje nós iremos continuar o nosso assunto, capítulo 4, que é a Revolução Francesa e o Império Napoleônico, que destacando da página 79 até 81. E o que iremos ver? A prisão e a execução do rei, as facções políticas da Convenção Nacional, a Convenção Girondina, o governo radical, a Constituição Republicana e o sentido de a esquerda e a direita e o centro da página 81 e a nossa atividade. Retomando a Revolução Francesa, 1789, porque é o marco inicial, o ano inicial da Revolução, que marca aí com a tomada da Bastilha, que acontece em 14 de julho de 1789, por isso que é o marco da Revolução, o marco inicial. Então, a Revolução Francesa, considerada um dos marcos da história, alterou, modificou profundamente a base do poder político e social da França, sob o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Relembrando que a Revolução Francesa ela vai surgir de acordo com os ideais, inspirada nos ideais do Iluminismo, e que a Revolução Francesa foi uma revolução na qual houve a participação popular, houve a participação das massas, do povo, mas também o povo vai ser guiado, o povo vai ser conduzido pela burguesia. A burguesia era a classe social, a burguesia era o grupo social, eram os comerciantes que ficaram enriquecidos, mas como estava organizada a sociedade francesa, eles não tinham poder econômico, eles não tinham ascensão enquanto classe social. É tanto que só após a Revolução Francesa, a burguesia se afirma enquanto classe social. Houve ascensão da burguesia enquanto classe social, tanto da participação política como também da participação econômica, do poderio econômico. Então, vamos para os nossos slides. Nós vemos aí a execução do rei, que no período da Revolução Francesa, o rei era Luís XV, que está aí representado, que vocês podem também ver no nosso livro didático a imagem. O rei Luís XV e sua família são presos em 1791, pintura dos irmãos Lassier, século XVIII. Então, Luís XVI foi acusado de apoiar os monarquistas absolutistas europeus. Lembra do governo absolutista, o antigo regime, o rei governar com o poder todo em suas mãos? Contra a Revolução, em 20 de junho de 1791, o rei tentou sair da França para encontrar seus aliados, para pedir apoio aos outros monarcas absolutistas. Iniciou a luta contra-revolucionária, porém ele foi reconhecido quando tentava cruzar a fronteira francesa e levado de volta a Paris. O rei foi deposto, perdeu o trono e passou a ser chamado simplesmente Luís Capeto. O ex-monarca foi submetido a um tribunal que o condenou à morte pelos crimes de tirania e de traição à nação, e executado no dia 21 de janeiro de 1793. Que sua esposa também, Maria Antonieta, foi executada na guilhotina. Também, aqui nós estamos vendo a convenção.
né? A convenção, que aí nós vamos ver aí o que? O fim da monarquia e o estabelecimento da república. O domínio inicial dos girondinos, que procuraram conter os avanços das massas populares, do povo. Os girondinos a gente também vai ver mais adiante o que é isso. O julgamento e condenação de Luís XVI, guilhotinado, que nós já vimos, do rei Luís XVI, a ameaça de invasão estrangeira, agravamento da crise econômica faz com que os jacobinos obtivessem o apoio dos sans-culottes e chegassem ao poder em 1793. Tanto a gente vai ver quem são, o que é jacobinos, como esse termo sans-culottes. Então, aí nós temos as forças políticas da convenção, que vocês podem também estar vendo no nosso livro didático, da página 79, as facções políticas na Convenção Nacional, que aí no nosso livro didático tem. Desde o início, a Revolução Francesa contou com a participação de diversos grupos políticos, desde monarquistas, constitucionais, até republicanos radicais. Na convenção, porém, destacaram os 3 grupos políticos. Veja, se destacam esses 3 grupos políticos aí. Os girondinos, que representava a alta burguesia, defendia posições moderadas, não muitas mudanças, e garantia a riqueza econômica. Que aí no nosso livro didático nós temos aí, reforçando, girondinos partidários da descentralização política e da autonomia das províncias, defendia os interesses da alta burguesia e desejava limitar as conquistas sociais dos revolucionários, do povo. Ficavam localizados à direita da sala de reuniões da Assembleia. Seus principais líderes foram Bizot, Codor e Vandour. Não sei se a pronúncia realmente é certa, porque são palavras afrancesadas. Jacobinos representavam a pequena e média burguesia e o proletariado, os trabalhadores urbanos, assim também como os trabalhadores rurais. Eles representavam o povo, defendiam posições radicais em benefício dos oprimidos, em benefício do povo. Aqui no nosso livro didático, jacobinos desejavam ampliar as conquistas sociais, desejavam ampliar as conquistas do povo, que havia sido propostas no início da Revolução. Por isso contava com o apoio dos sans-culottes, que a gente vai ver neste instantinho que são sans-culottes. Eram considerados radicais e sentavam-se à esquerda da sala da Assembleia. Seus principais líderes foram Robespierre, Danton Marat e Saint-Just. A planície, o pântano, ocupava o lugar central da Assembleia e não tinha uma posição política defendida. Ora, apoiava as decisões dos girondinos, ora, apoiava as decisões dos jacobinos. Sentava no centro. Sans-culottes eram os trabalhadores. Aí nós estamos vendo as imagens dos principais líderes do jacobinos, que é Danton, Marat e Robespierre. Vê a imagem aqui, nessa imagem, quero que você se detenha a imagem deste homem segurando a bandeira, que eu vou explicar o que sejam sans-culottes. Os sans-culottes eram os trabalhadores urbanos, porque eles não vestiam culotte. Culotte era uma espécie de calção, que era a moda da nobreza francesa no período, como se fosse uma bermuda, né, que os homens nobres vestiam com aqueles meiões brancos, eram os culottes.
Como os trabalhadores urbanos, os artesãos trabalhadores urbanos, eles não usavam esse calção porque era destinado à nobreza, eles foram chamados também de sans-culottes. Então, porque eles não vestiam culotte, um tipo de calça que tradicionalmente era usado por membros da nobreza e da alta burguesia em Paris. Aí vocês estão observando aí, né, a definição. Aí vamos ver a Convenção Girondina. Quando os girondinos chegam ao poder, os girondinos era aquele grupo que se sentava-se à direita e que defendia os interesses da alta burguesia, né? Então, inicialmente a convenção foi dominada pelos girondinos. Esse domínio durou de setembro de 1792 a junho de 1793. Um dos objetivos dos girondinos era evitar que os jacobinos proclamassem o fim do direito à propriedade. Do direito à propriedade quer dizer do direito à terra, porque nesse período só quem possuía terra na França era a nobreza, mas que isso estava mudando devido à Revolução. Por isso que os girondinos eles representavam os interesses de quem? Da alta burguesia. Por isso que eles tinham o objetivo de evitar que os jacobinos proclamassem o fim do direito à propriedade, porque iria ter seus interesses prejudicados. Aí, reforçando aí os sans-culottes, eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Recebeu esse nome porque não usava os elegantes calções que a nobreza vestia, mas sim calças de algodão grosseira. Isso foi chamado também os sans-culottes, porque já se explicava que eles não eram nobres, porque eles vestiam calça, eram os trabalhadores, artesãos e pequenos proprietários. Aí nós vamos ver aí o governo radical, página aí 80. A partir de julho de 1793, os jacobinos que defendiam os interesses de quem? Da média e baixa burguesia, juntamente com o restante da população. Os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais, os artesãos e assim por diante. Defender o povo. Os jacobinos estruturaram seu governo em torno do Comitê de Salvação Pública. Este órgão, quer dizer o comitê, seria responsável pela implantação das reformas necessárias, das mudanças necessárias. As medidas mais importantes do comitê foram as seguintes: substituição das autoridades provinciais monarquistas por agentes nacionais fiéis às ordens do comitê. A educação pública gratuita para que os filhos do povo, os filhos dos sans-culottes pudessem estudar, dos camponeses, dos trabalhadores, os filhos da grande massa pudessem estudar. A abolição da escravidão nas colônias francesas, acabar com a escravidão nas colônias francesas. Criação das manufaturas públicas, principalmente bélicas e têxteis. Bélicas, a produção de armamentos, e têxtil relacionada aqui à produção de tecido. Estabelecimento da lei do preço máximo, que tabelava o preço do pão e dos cereais. Lembra que a base alimentar do povo francês era o pão? Então, quando se vai tabelar, né, a lei do preço máximo, essa lei vai beneficiar quem? O povo, porque com o preço do pão tabelado, não iria subir sempre, e o povo não iria mais passar fome e necessidade, tanto do pão como dos cereais. Isso vai beneficiar diretamente as massas, o povo. Nós vamos ver também o governo radical, a gente já viu. Agora a gente
chamo a atenção de vocês para a página, ainda na página 80, a Constituição Republicana. Lembra o que é Constituição? Constituição é o conjunto de leis que regem uma nação. É nela que estão os direitos e deveres dos cidadãos. Então vamos aí. Ao assumir o poder, os jacobinos aprovaram uma Constituição republicana. Essa Constituição ampliava os direitos sociais, quer dizer, aumentava os direitos do povo, subordinando o direito à propriedade privada aos princípios de liberdade e segurança. Além disso, ela dava o direito do voto a todos os homens com mais de 21 anos. No entanto, em razão de conflitos internos e externos que atingiram a França naquele momento, essa Constituição nunca foi adotada. Que eu chamo também a atenção de vocês para a página 81, antes da gente fazer a nossa atividade, para quê? Para esse sentido de esquerda e direita. Lembra que os jacobinos, eles sentavam-se à direita e que defendia a alta burguesia. Os jacobinos, aliás, os jacobinos sentavam-se à esquerda e defendiam os interesses de quem? Da baixa e média burguesia e do povo. Os girondinos sentavam-se à direita e defendiam os interesses da alta burguesia. E a planície e o pântano sentava-se no centro. Então essa ideia hoje, que no sentido de relacionado aos partidos políticos de esquerda e direita, vem herdeira desse período, vem aí da Revolução Francesa. Então os conceitos políticos de esquerda, direita e centro tiveram origem na Revolução Francesa. Na convenção havia dois grupos políticos principais, os jacobinos e os girondinos. O partido jacobino representava os sans-culottes, lembra, os trabalhadores, o povo, isso é, os trabalhadores urbanos, incluindo os assalariados, os desempregados e a pequena burguesia, artesãos, profissionais liberais e pequenos comerciantes. Eles propunham reformas em benefício da população pobre, pelo fato de se concentrarem à esquerda do presidente da convenção, eram conhecidos como um grupo de esquerda. Já os girondinos era a ala da direita, pois se sentavam à direita do presidente da convenção. Eles representavam a alta burguesia, manufatureira, comercial e empresarial e bancária, principalmente das províncias. Os girondinos defendiam a propriedade privada, a autonomia das províncias e limitação das conquistas sociais, pois temia que os seus bens fossem confiscados pela Revolução. Na parte mais baixa da convenção, chamada pântano ou planície, permaneciam os deputados que variavam sua posição política, apoiando ora os jacobinos, ora os girondinos, mudando seu posicionamento conforme seus interesses políticos individuais. Então é que você não já ouviu falar não, fulano é de esquerda, fulano é de direita. Vem aí da Revolução Francesa, de acordo com o grupo que estava sentado, o lugar que o grupo estava sentado na sala, próximo ao presidente, na convenção. Os jacobinos sentavam-se à esquerda, os girondinos sentavam-se à direita e o pântano, planície no centro, e que não tinha opinião definida. Ora apoiava os jacobinos, ora apoiava os girondinos, de acordo com seus interesses. Aí nós vamos para a nossa atividade. Nós temos duas atividades aí. Nós temos a questão 1 e a questão 2. Na questão 1, temos aqui:
Cite 3 medidas mais importantes do Comitê de Salvação Pública, que vocês podem estar indo aí no livro didático da página 80 e vocês vão citar só 3. Que aí eu vou ler aqui. Substituição das autoridades provinciais monarquistas por agentes nacionais fiéis às ordens do comitê. Educação pública gratuita. Abolição da escravidão nas colônias francesas. Vocês vão aí na página e vocês só vão citar 3. A questão 2 é: quais os 3 grupos políticos que se destacaram na convenção? Que vai estar aí na página 79, onde tem as facções políticas da Convenção Nacional. Os 3 grupos foram girondinos, jacobinos, planície ou pântano. Os girondinos, partidário da descentralização política e da autonomia das províncias, defendiam os interesses da alta burguesia e desejavam limitar as conquistas sociais dos revolucionários. Os jacobinos desejavam ampliar as conquistas sociais que haviam sido propostas no início da Revolução. Por isso contavam com o apoio dos sans-culottes. Eram considerados radicais e sentavam-se à esquerda da sala. Planície ocupava o lugar central da Assembleia e não tinha uma posição política definida. Então aí está as respostas comentadas, que mais uma vez reforço que vocês estão aí, podem encontrar a resposta da questão 2 na página 79, que eu até já comentei a resposta. A nossa videoaula fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, alunos, e façam atividade. Reforço que leiam as páginas da videoaula, que vai da página 79 à página 81, para que possa ajudar ainda mais a vocês entenderem o nosso assunto. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, alunos. Fiquem todos